Fala, monarquista! Uma boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Rodrigo Brasileiro e vocês estão na Confederação Monarca do Brasil. Hoje, dia 27 de março de 2020, mais um dia que o Brasil inteiro está de quarentena, inclusive a gente. E hoje vamos ter uma live pessoal. Essa live foi muito pedida, muito pedida. Essa foi uma live pedida por geral com a Júlia. Aliás, deixa eu falar aqui com a Júlia no WhatsApp, que a Júlia tá enrolada, tadinha. Vamos chamar aqui a Júlia do Brasília, capital do Império. A Júlia não está se vendo, espero que agora saia. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a Constituição de 1824. Júlia, agora eu estou vendo um cinzeiro. Aqui, pessoal. Agora eu estou te vendo. Tá me Você está se vendo? vendo, Júlia? Não, mas se você tá me vendo, então vamos deixar assim. Isso. Centraliza. Não se mexe. Espera aí, deixa eu arrumar. Aí. Você vai me falando aí se eu tô bonita, porque eu não tô me vendo, não. Você está linda com esse colar de pérolas. Deve ser original, né? Minhas pérolas eu sempre coloco. Muito chique essa doutora. Tá Muito chique. Tô bem arrumado? Você tá a nível. Ó como é que eu tô. Aí em cima, olha embaixo como é que eu tô. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tô de bermuda. A gente só se arruma daqui pra cima. A gente é igual ao Jornal Nacional. Pessoal, antes da gente começar a nossa live, hoje a Júlia vai falar tudo de preâmbulos constitucionais e dessa vez a gente vai salvar essa live. Antes da gente começar, vou fazer aqui um jabá. Eu comprei esse e-book aqui, que fala sobre, um livro comentado sobre a Constituição de 1824, fala alguns aspectos históricos e é numa linguagem leiga. Então, assim, é bacana para a gente que não é da área do direito. Júlia, mais uma vez, seja muito bem-vinda à Confederação Monarca do Brasil. Obrigado por disponibilizar o seu tempo aí para dividir o seu conhecimento com a gente. Renato, fico muito feliz de estar aqui, mas você pediu tanto que aí eu tive que voltar, né? Olha, Júlia, vou te falar uma coisa. Muita gente pediu, falou, traz ela de volta, traz a Júlia para falar da Constituição, traz ela para falar da Constituição comparada, que eu já vou chamando a galera aqui. Muita gente pediu, fico muito feliz que você tenha aceitado. Já estou perguntando assim, já perdi muita coisa? Não perdeu nada, começou agora, fiquem tranquilos. Só falta dar problema na conexão. Galera, hoje vai ser uma live sensacional. Júlia, na outra live a gente conversou sobre alguns aspectos que eu vou ter que repetir porque essa live a gente vai conseguir salvar. Então, assim, eu já vou começar com dois... aliás, primeiramente, se apresenta para o pessoal, porque algumas pessoas não viram a outra live, então, quem é a Júlia, de que movimento você faz parte, qual é a sua profissão e de onde você é. Meu nome é Júlia Bittencourt, eu fui a primeira presidente do Brasília, capital do Império. Hoje eu já... Presidenta? Oi? Presidente. Presidente. Olha aqui, ó. Um momento, só deixa eu arrumar aqui. Estava caindo aqui. Presidente, hein, gente, por favor. Fui a primeira presidente do Brasília, capital do Império. Fui uma das fundadoras também, né? E hoje eu já não sou mais, mas quem está me substituindo aí também é um dos fundadores. Mas eu ainda estou como diretora de comunicação. E todo mundo é amigo, a gente sempre fala que o MBCI é uma família, né? E ainda é uma prerrogativa que eu gosto muito de deixar sempre claro para todo mundo que entra, para todo mundo que faz parte. O MBCI é uma família. Então, assim, eu gosto muito da minha família, que é o MBCI hoje, estou até com um pincinho aqui deles. E eu um pouquinho no celular para pegar mais o seu rosto. Abaixar? Isso, assim, tá bom. Tá exato. Bom? Agora está aparecendo o colar de pérolas. Que eu não estou me vendo, só vocês vão me guiando aí. Tá certo. Tá certo? Eu sou advogada, né?
e sou especialista em direito público. E como você me convidou da outra vez para falar um pouquinho sobre a Constituição, aí o pessoal gostou, então estou voltando aí. E eu espero que a gente faça uma série para a gente conversar sobre toda a Constituição, que eu acho que tem muita coisa para conversar, né? A primeira coisa que um leigo deve saber, que pode ser a dúvida de muita gente, é aquela dúvida mais simples. O que é uma Constituição? Qual seria a definição científica de uma Constituição? E aí agora uma dúvida minha que você já pode emendar as duas perguntas numa só resposta. As leis e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, eles estão acima da nossa Constituição? Bom, a primeira pergunta aí é o que é uma Constituição, né? Uma Constituição, ela é a lei suprema de um país, tá? Ela é a lei mais importante. Todas as demais leis, códigos, por exemplo, o Código Civil, o Código Penal, as leis ordinárias, as leis complementares, todas essas leis, elas têm que estar compatíveis com a Constituição. Ou seja, a Constituição, dentro da pirâmide de Kelsen, ela está lá no topo. Então, assim, todas as demais leis estão abaixo, tá? Então, assim, o que acontece? Todas as leis têm que estar compatíveis com a Constituição. Se uma lei não está compatível, ela é declarada inconstitucional. Então, é por isso que às vezes a gente ouve aí nas reportagens falando assim, determinada lei foi considerada inconstitucional. É por causa disso, é porque a Constituição, ela é o limite e ela é o princípio de todas as demais leis, perdão, tá? E a segunda pergunta que você fez foi qual? Se os tratados internacionais do qual o Brasil é signatário, se eles têm um poder acima da nossa Constituição ou se eles estão sempre abaixo dela. A questão dos tratados internacionais, ele é um ponto que entra aí no ramo do direito internacional. Ele é um ponto bastante específico, mas eu vou dar uma pincelada aqui para você. O que acontece? Existem tratados internacionais que eles têm a mesma eficácia de uma norma da Constituição. Então, pode acontecer de ser igual a uma Constituição, ou pode acontecer de não ser, tá? Existem essas duas possibilidades. Para ser, normalmente, tá? Assim, não é regra, mas normalmente, quando o Brasil assina um tratado internacional, apenas aqueles tratados internacionais sobre direitos humanos que têm a mesma hierarquia da Constituição, tá? Demais tratados, eles têm uma hierarquia inferior, tá? Então, depende, não é uma regra, mas normalmente é assim que acontece. E para ser na mesma hierarquia da Constituição, ela tem que passar pelos ritos, que é 3/5 das tuas casas, 2 turnos, passa pelo Congresso, tanto pelo Senado quanto pela Câmara, né? Então, tem que passar por esses dois. Então, existem essas duas formas. Júlia, e você hoje vai falar dos preâmbulos. Primeira coisa, o que é um preâmbulo, que eu mesmo não sabia. Para mim, só tinha Constituição e pronto. O que é um preâmbulo, qual é a importância dele, o que ele define? Eu vou falar de 2 pontos. Vou falar primeiro do preâmbulo e vou falar do artigo 1º da Constituição Imperial e fazendo uma pequena emenda aí com o artigo 1º até o 5º da Constituição atual, tá? Porque é mais ou menos, eles se interligam aí. Então, vou fazer aí. Vou fazer uma pausa, só interromper, desculpa, só para saudar que nesse momento entrou na nossa live o deputado estadual Frederico Dávila. Um grande abraço para o deputado que está sempre aí marcando a confederação. Quero parabenizá-lo muito pela sua atuação, pelo seu empenho e também agradecer sempre a gentileza que o senhor nos trata. Desculpa, Júlia. Que isso. Aconteceu. Eu saúdo também o deputado. Pode falar? Claro, o espaço é todo seu. O preâmbulo, ele é aquele textozinho que vem antes da Constituição. Toda a Constituição tem um textozinho bem pequenininho, normalmente é um parágrafo. O preâmbulo é esse textozinho. E que eu vou dar o preâmbulo ele é como se fosse uma introdução. O que aconteceu para aquela Constituição estar em vigência. Então, assim, eu quero fazer uma comparação.
os dois preâmbulos, tanto da Constituição de 1824 quanto da atual, para a gente ver como é que estava a sociedade na época, porque esse preâmbulo, ele é um resumo, uma introdução do que acontecia, em qual contexto histórico aquela Constituição entrou em vigência. Júlia, E vou falar... deixa eu ter uma dúvida. Antes de você já... O preâmbulo, a gente pode dizer que ele é parte da Constituição ou ele é um elemento separado? E já vou engatar a segunda pergunta. Um preâmbulo, ele pode ser alterado por uma PEC, por exemplo, para quem não sabe PEC, uma proposta de emenda constitucional? Ou não existe essa prerrogativa? Olha, não existe, vou ser bem séria, não existe um consenso entre os operadores de direito se o preâmbulo faz ou não parte da Constituição. Não existe um consenso aí, tá? Então, assim, ao meu ver, se você perguntar a minha opinião, eu acho que sim. Eu acho que o preâmbulo faz, sim, parte de uma Constituição, porque ele é uma introdução e ele mostra como a sociedade estava na época para que aquela Constituição entrasse em vigor, tá? Então, assim, ao meu ver, sim, ele faz parte da Constituição, mas não existe um consenso entre os operadores do direito. E se ele pode ou não ser emendado, também não existe esse consenso, porque, como você mesmo perguntou, não existe um consenso se ele faz ou não parte da Constituição. Então, aqueles que defendem que ele faz parte da Constituição, normalmente acreditam que ele pode ser emendado. E aqueles que não acreditam que ele não faz parte, ele não poderia ser emendado. Ao meu ver, eu entro eu fico no meio. Eu acredito que ele faça parte da Constituição, mas eu acredito que ele não possa ser emendado. Eu diria que ele seria uma cláusula pétrea. Porque como ele está retratando o momento que a Constituição entrou em vigor, não teria o porquê ser emendado, por exemplo. Compreendo. E agora vamos ali, o momento que todo mundo quer, a comparação dos preâmbulos. Eu vou pegar aqui minha Constituição que eu trouxe aqui, né? As duas aqui, eu trouxe aqui a Constituição de 1988, que é a atual, e trouxe aqui a nossa querida Constituição do Império, que eu tenho impressa aqui, toda rabiscada, que eu fico lendo, fico rabiscando ela. Júlia, você já viu esse livro aqui, Júlia? Aqui, ó. Não, nunca ouvi falar, não. É interessante, assim, só vou escrever para o autor, porque assim, tem uns errinhos assim de houveram, sabe aquela coisa, verbo haver no sentido de existir, esqueceu quem é pessoal, ele deu uma esquecida, mas assim, tirando isso, o livro ele é muito bom, principalmente para pessoas que são leigas, né? Mas fala aí, Júlia, que eu tô ansioso aqui, estou logorreico. Vou pegar até o modelo aqui, vocês falam aí se está aparecendo aí, porque eu não estou me vendo, como vocês sabem. Aqui, ó, que eu falo, ó. A Constituição... um pouquinho, Júlia. Assim, fala aqui, ó, é o textinho que vem antes, tá? E na Constituição Imperial, ele também existe, ó, esse textinho. Normalmente é um parágrafo, mas que fala muito sobre a Constituição, tá? É uma coisa assim que muito importante. Tem gente que nem lê o preâmbulo, mas eu falo que para você entender a Constituição, é interessante você dar uma litinha no preâmbulo, tá? A primeira parte aqui que eu gostaria, assim, eu não vou ler todo o preâmbulo, se alguém quiser baixar para acompanhar com a gente esse estudo, acho que seria até interessante. Eu só vou mencionar alguns pontos, se o pessoal quiser anotar, depois dar uma olhada, acho que fica mais dinâmico, né? A primeira parte aqui do preâmbulo da Constituição de 1824, perdão, é que ele traz uma ideia muito que todos os políticos da época, todo o governo, o Estado em si, teria que jurar essa Constituição. Ou seja, existia uma formalidade, existia um respeito muito grande pela lei. Porque em duas partes no preâmbulo, eles mencionam duas vezes essa questão de fizéssemos jurar o projeto de Constituição. Então, assim, você percebe que existia um rito, uma formalidade, um respeito muito grande por essas leis que estavam sendo escritas. Não era mais uma lei que foi escrita, não, existia um respeito realmente que
que os políticos da época, eles tinham e eles estavam tendo na hora que assinaram essa Constituição. Coisa que não acontece aqui na Constituição de 1988. Em momento nenhum, os representantes que inicia o preâmbulo da Constituição atual, ela inicia assim: nós, representantes do povo brasileiro, mas em nenhum momento eles juraram essa Constituição. Muito diferente, tá, de 1824, que menciona 2 vezes essa questão de jurar a Constituição. Inclusive, tem aquela frase de Dom Pedro II, que ele mesmo proclama isso, né? Ele fala que a Constituição seria a segunda religião dele, que tanto que ele respeitava essa norma suprema de um Estado. Eu acho que a principal parte seria essa, que também eles mencionam no preâmbulo da Constituição de 1824, que a Constituição ela seria outorgada, tá? Ela seria outorgada junto com as câmaras, ou seja, eles dão uma ideia de representatividade, de democratização, tá? Coisa que não acontece tanto na de 1824, porque eles já mencionam que são nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito. Parece que aqueles... Esse preâmbulo, esse último que você citou, é de 1824 ou 1889? Ou 1988? 1988. Ah, tá. Essa... Eles falam aqui, para instituir um Estado democrático de direito. Isso daqui, ao meu ver, está uma ideia muito de imposição. Muito diferente quando você lê aqui na de 1824, que fala assim, junto com as câmaras, a requerido do povo, ou seja, o povo pediu uma Constituição e nós, como representante, estamos fazendo essa Constituição, vamos jurá-las e vamos passar pela Casa do Povo, que seria a Câmara e o Senado. Diferente aqui da nossa atual Constituição, que é uma imposição. Instituir um Estado democrático, tá? Então, assim, acho que a principal parte dos preâmbulos seriam essa diferenciação, que eu acho muito importante, que você percebe que a Constituição Imperial, ela tinha sim, apesar de ter sido escrita em 1824, ela tinha assim, já essa ideia de ser uma lei democrática, ser uma lei que pudesse abranger o máximo de conceitos e deveres e direitos possíveis, tá? Júlia, como é que você acha que esses preâmbulos, eles influenciaram a interpretação da Constituição e a atuação dela, como os políticos em 1824 viam a Constituição e como hoje passaram a ver a Constituição? Ou você acha que esses preâmbulos, eles influenciaram o comportamento interpretativo em relação a ela? Quando você fala interpretativo, pode abranger 2 pontos, né? Porque tem o Poder Judiciário, que é o representante para fazer a interpretação da Constituição. Então, você pode questionar aí essa parte. O Judiciário está interpretando corretamente, segundo a Constituição, o que a Assembleia Constituinte queria, ou os políticos em geral. Como eu falei aqui, existia, você percebe pelo preâmbulo da Constituição de 1824, que existia muito, muito respeito por essa carta. Existia eles realmente referenciavam a Constituição, porque assim como aconteceu já em outros países, principalmente na Europa, já haviam constituições, então o Brasil, assim, ele estava um pouco atrasado nessa questão, mas quando ele lançou a Constituição, foi uma Constituição que modernizou tudo. Então, foi uma Constituição que revolucionou os estados que já tinham uma Constituição. E ao longo aqui do estudo, eu vou mostrar o porquê dessa revolução. Porque foi uma Constituição extremamente moderna, e eu vou provar isso, tá? Eu não vou simplesmente falar. Como eu falei aqui na primeira vez, eu estou fazendo uma análise jurídica. Eu até brinco assim, não sou monarquista, nem sou republicana aqui no momento.
eu estou fazendo uma análise jurídica, que eu acho que é isso que vale, para realmente ver se qual Constituição era melhor. Então, acho que isso é muito válido. Então, eu vou provar que a Constituição de 1824, em muitos aspectos, era moderna, era eficiente, era muito mais moderna que essa daqui, tá? Que é a de 1988. Eu vou provar isso para vocês. Pegando aqui, eu fiz um comparativo e eu acho que é isso que importa. Pode mandar, manda aí que eu tô curioso. Eu tô anotando também. Vamos continuar aí o estudo, que eu acho que é isso que o pessoal quer, né? Vamos, com certeza, vamos lá. Vamos continuar. Vamos começar pelo artigo 1º da Constituição Imperial. Aqui eles mencionam uma parte que eu até comentei, quem me assistiu na outra vez vai saber. A Constituição, ela é livre, o artigo 1º, eu amo esse artigo 1º, gosto muito dele. Eu vou ler porque eu acho que é muito importante. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outro laço algum de união ou federação que se oponha à sua independência. O que isso quer dizer? Se você pegar a Constituição atual, olha a diferença. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito. Se você comparar as duas, você percebe o quê? Que na Constituição Imperial, eles colocaram no primeiro artigo o cidadão como o ente mais importante numa nação. Tá? Eles deram essa importância para o cidadão porque eles colocam aqui que o império só pode ser formado porque existe cidadão. Se não existe um povo, não existe um império. Então, eles deixam isso aqui muito claro. Eles formam, e eles acrescentam ainda mais, que formam uma nação livre e independente. O que eles querem dizer aqui? Que o cidadão brasileiro, na época, ele era livre para ser o que queria, o que quisesse ser. Ele podia entrar e sair do império a hora que bem quisesse, ou seja, ele tinha o direito de ir e vir, ele tinha o direito de ser a profissão que ele queria. Isso eu vou mostrar que em outros artigos eles reafirmam isso, eles podiam seguir a profissão que quisesse. Não existia ou pelo menos a Constituição defendia que não existia essa desigualdade entre homens ou mulheres, já na Constituição já previa isso. E na Constituição atual, você percebe que eles colocam o Estado acima. Então, no primeiro artigo da Constituição atual, eles falam aqui que a República Federativa ela é formada por estados e não por povo, diferente da Constituição Imperial. Vocês conseguem perceber essa diferença? Que na Constituição, ou seja, hoje o Estado é muito mais importante do que o próprio povo. E é o povo que elege a Câmara, é o povo que elege o poder executivo, o poder legislativo, que mantém. Só existe um Brasil porque existe um povo. Mas na Constituição atual, o Estado está acima do povo. Pelo menos dá essa ideia, entendeu? Júlia, analisando essa diferença de vernáculos utilizados, você acha que na Constituição de 88, aparentemente, houve algum grau de influência marxista que tem essa quase veneração ao Estado em detrimento do povo? Pode acontecer, eu não poderia afirmar, porque né, eu não tenho acesso à Assembleia Constituinte, nem o que todos os deputados da Assembleia Constituinte pensavam, mas pode ser que tenha alguma influência, pode ser mínima ou máxima, mas pode acontecer sim, porque você percebe aqui claramente que o Brasil ele é formado por estados e pelos municípios. Ele não é formado pelo povo. Ou seja, existe um estado, mas pode não existir o povo. E aí, imagina um estado vazio, sem povo. De nada adianta. Parece que coisifica a população, né? Isso. Então, você falou, o que é o Estado? O que é o Brasil? O Brasil, ele só existe se ele tiver um território, um povo. Senão, ele não existe.
Isso. No direito fala que para você reconhecer um Estado, ele tem que ter território, ele tem que ter governo e ele tem que ter povo. Você só pode reconhecer um Estado se ele tiver essas três prerrogativas. Ou seja, o Império do Brasil ele tinha um território, que é o Brasil, como a gente conhece. Ele tinha um povo, que é, inclusive, que a Constituição mesmo menciona. E ele tinha um governo, que é um governo monárquico. Nessa Constituição, se você começar a abrir elas, palavras, analisar palavra por palavra, você percebe que o cidadão, que o povo, ficou um pouco de fora. As prerrogativas do direito internacional como um todo de reconhecer um Estado. Porque nem menciona aqui povo, nem menciona cidadão, nem menciona povo. Você menciona cidadania no inciso 2, mas não menciona povo, nem sociedade, nem cidadão. Você não menciona isso. Olha só a discrepância. Tem discrepância, tem discrepância. Tem mais discrepância por aí ou foi só essa? Não, no momento, no artigo 1º aqui, eu acho que é o principal ponto, eu acho que é esse, né? E essa questão que eu já comentei aqui está livre e dependente, que eu acho que é muito importante também. E aí, olha só, para você perceber que eu não estou ficando doida. No artigo 2º da Constituição Imperial, que eles vêm mencionar, o seu território é dividido em províncias, tal. Ou seja, o que a Constituição atual coloca no artigo 1º, que é o artigo mais importante, eu diria, a Constituição Imperial coloca no artigo 2º. Ou seja, o Estado vem depois do povo. Então, se eu fizesse uma hierarquia aqui, o artigo 1º fala do povo, na Constituição Imperial. E o artigo 2º fala do Estado. Na Constituição atual, o artigo 1º fala do Estado, e só lá no artigo 5º que começa a falar do povo. Entendeu? Que aí o artigo 5º é os direitos e deveres, né? Júlia, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se você já leu outras constituições ou tem algum conhecimento de direito comparado. Geralmente, as constituições colocam no artigo 1º aquilo que é o mais relevante, o de mais peso, ou não necessariamente segue essa regra? Não necessariamente segue essa regra, mas só que assim, muitas pessoas, operadoras do direito, falam que o artigo mais importante da Constituição atual é o artigo 5º, que é o artigo que traz as prerrogativas, os direitos e deveres. Né? Normalmente as pessoas falam que esse aqui é o artigo mais importante. Mas só que você tem que perceber o seguinte, o artigo 1º, normalmente ele fala sobre o Estado, o que é o Estado, como é a formação dele, muitas coisas da monarquia, normalmente, às vezes, já mencionam isso, pode ser uma monarquia. Então, assim, não existe uma regra, tá? Cada Estado faz a sua, mas, normalmente, na nossa Constituição hoje, é o artigo 5º, que eles mencionam que é o artigo mais importante, mas é que o artigo 1º até fala aqui, ó, dos princípios fundamentais, ou seja, é um princípio necessário, é um princípio essencial. Então, o artigo 1º é óbvio que é muito importante, que é como se forma o Estado. Aqui, a diferença é que, na Constituição atual, o Estado é formado pelo Estado, pelo próprio Estado, e na Constituição pelo cidadão. Bacana. E eu achei legal essa diagramação, porque, digamos assim, você coloca já de cara aquilo que é mais relevante, aquilo que tem mais, geralmente, assim, aquilo que tem mais peso vem na frente. O que define o Brasil, né? Isso é a primeira coisa que você tem que, por exemplo, qualquer estatuto. O que é o MBCI? A primeira coisa do estatuto é você dizer o que ele é. Concorda? Então, eu acho que assim, eu agora fazendo uma análise de lei, pode ser que esteja totalmente errado, me parece um pensamento marxista que coloca o Estado acima do povo. O povo reverencia o Estado. Então, na verdade, o Estado ele é o Estado. E nós estamos agregados a esse Estado. Diferente da mentalidade da Constituição Imperial, que o povo era o Estado e esse povo constituiu esse Estado. Parece que essa Constituição de 1988, ela hierarquiza de alguma maneira o Estado acima do povo. Primeiro diz que o Estado ele é o Estado. Aí depois vem falar da gente. Lá
no artigo 5º. Mas segue aí, Júlia. É isso, um resumo do que eu falei aqui seria isso que você falou aí, uma hierarquia, sim. Existe essa hierarquia e você não é uma coisa assim, eu tirei da minha cabeça isso. Não, é muito simples. Você lê um artigo primeiro, até quem não é um operador do direito, leria o artigo 1º da Constituição atual e leria o artigo 1º da Constituição Imperial e veria essa diferença, porque isso aqui é muito claro. Eu não estou falando aqui interpretação, não, eu estou falando o que está escrito. Eu estou sendo aqui bem positivista, até aqui, ó, cidadão brasileiro, aqui fala status, então não é uma teoria da minha cabeça, porque eu sou monarquista, então eu quero ler isto. Não, é muito claro. Está aqui positivado dessa maneira. Está aqui positivado na Constituição Imperial. Então, eu acho que isso é uma questão muito válida, não é mesmo? Outro ponto aqui, acho que é importante aqui, na Constituição Imperial, quem está com ela aí, é no artigo 3º, que fala: o seu governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Mais uma vez, a Constituição Imperial, ela traz esse firmamento de ser um Estado democrático e de ser um Estado representativo. Lá no preâmbulo, a gente já conversou sobre isso, eles já mencionaram essa questão da representatividade, e aqui, novamente, você vai perceber que ao longo da Constituição, ela traz isso diversas vezes, que a Constituição, o Império do Brasil, era, sim, um império representativo, era um império democrático. Então, assim, quando as pessoas vêm falar com você que monarquia não é democrática, não era transparente, era autoritária, que o rei senta num trono e fica mandando, você mostra a Constituição. Você mostra, porque isso aqui é a lei suprema de um país. E isso é reconhecido internacionalmente, não é aqui no Brasil, não. A Constituição ela é a lei suprema de um país e deve ser respeitada. Inclusive, fala na Constituição Imperial, ao longo da Constituição Imperial, vou falar isso de novo, mas aqui fala que todos devem cumprir a lei, inclusive o imperador. Então, assim, aqui fala de foro privilegiado, com essas palavras, para você ter noção de como essa Constituição era moderna. Júlia, deixa eu tirar uma dúvida. O imperador, ele estava acima da Constituição ou ele estava abaixo dela? A gente pode dizer o seguinte: quem era a autoridade máxima no Brasil? Era a Constituição ou era o imperador? Era a Constituição. E eu vou te provar por quê. No artigo 3º fala: o governo é monárquico, hereditário e constitucional. A Constituição, como eu comentei lá no início, ela ela até tem no direito a gente costuma falar que quando uma prática ela é reiterada e constante, eles falam de common law, tá? Que é um costume, uma prática costumeira. Então, a Constituição, ela é regulamentada como a lei suprema de um país. Ninguém está acima da Constituição. Ninguém, não é presidente, não é ministro, não é parlamentar, ninguém está acima da Constituição. Lá pelos princípios de Kelsey, que eu não vou entrar nessa questão aqui, porque é muito juridiquês, mas lá pelo princípio de Kelsey, a Constituição está acima de qualquer pessoa e acima de qualquer instituição, tá? Então, no artigo 3º, ele fala que o governo é constitucional. No momento que ele fala que o governo é constitucional, o imperador tem que sim se submeter à Constituição e às leis do país. Não interessa se ele é um imperador, se não é, vai se submeter à Constituição. Então a gente pode dizer que a Constituição de 1824 estabeleceu um Estado democrático de direito? Com certeza. Isso aí não tem... E qual seria a definição de um Estado democrático de direito? Perguntar isso aqui na live, só que eu acho que agora dá para encaixar. Eu vou te provar isso. Como eu falei, eu vou provar com o que está escrito e não com as minhas teorias. No artigo 179 da Constituição, ele fala o seguinte: a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros
que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade é garantida pela Constituição do Império. Vou ler mais, porque os operadores do direito não se ficaram felizes só com um artigo, não. Os poderes constitucionais não podem suspender a Constituição no que diz respeito aos direitos individuais. Esse artigo é bom, Júlia, para anotar aqui? Esse último que você leu. É o 179, deixa eu só conferir aqui, 179, inciso 34. Ou seja, quando você me pergunta se o Império do Brasil era um Estado democrático de direito, esses dois artigos, com o artigo 1º, que fala que a nação é livre e independente, ele prova que o Estado é democrático de direito. Porque nesses artigos, eles garantem que toda a sociedade, o povo, tem direitos, tem deveres que são garantidos pela Constituição e que devem ser respeitados. Então, assim, não é cabeça. O imperador, ele teria a prerrogativa pessoal dele pegar alguma propriedade que ele julgasse necessário? Não, não pode. Essa ideia de que o imperador senta num trono de ouro e manda e desmanda, ela cai porque existe uma Constituição, entendeu? E ele não pode descumpri-la. Ele não poderia, no caso, assim, pelo que eu entendi, o imperador não poderia emitir nenhum decreto, documento ou situação assemelhada que fosse contra o artigo da Constituição, mesmo ele sendo o chefe de Estado. Não, porque seria inconstitucional. Então, por exemplo, se hoje, vou dar um exemplo de hoje para o pessoal entender. Vamos dizer que o presidente emita um decreto, um exemplo, falando assim... Oi? É uma medida provisória, tem efeito medida provisória tem efeito imediato, né? Tem efeito imediato, tem força de lei, medida provisória. Então, vamos dizer que ele emitiu uma medida provisória ou um decreto, por exemplo. Falando assim, só um exemplo, tá, pessoal? Não quero mais que o artigo 5º exista na Constituição atual. Um exemplo, tá? Então, ele aboliu o artigo 5º, que é os direitos e deveres individuais. Seria inconstitucional, porque você não pode, e é o presidente da República, tá? Não poderia, porque é inconstitucional. Então, veria o Supremo Tribunal Federal e falaria, olha, seu decreto aí é inconstitucional, não pode acontecer. A mesma coisa acontecia aqui na Constituição Imperial. O imperador, apesar de ser o imperador, ele não poderia emitir um decreto ou uma medida provisória que fosse contra a Constituição, porque ela ia ser considerada inconstitucional. E o próprio artigo aqui, 179, ele fala, olha, os poderes constitucionais não podem suspender a Constituição no que diz respeito aos direitos individuais. Ou seja, o Estado democrático de direito, que é formado pelos direitos individuais, não pode, em hipótese alguma, serem suspensos, nem pelo imperador, nem pelas câmaras, do mesmo modo que é hoje. Se o presidente quiser suspender, se o Congresso quiser suspender o artigo 5º, não pode. E lá naquela época era a mesma coisa. E isso está aqui, ó, positivado com essas palavras. Então não é coisa da minha cabeça. Está aqui falando. Não pode ser os direitos individuais, não podem ser tocados. É cláusula pétrea isso aqui. Então, acho assim, é muito... Oi. Eu sei mais uma coisa que o imperador não poderia fazer. O quê? Aumentar o tempo do Instagram. Já acabou? Olha, Júlia, assim, a gente ainda tem mais uns minutos, mas eu não sei se vai dar para introduzir outro assunto. Porque eu controlo, a gente tem 60 minutos, já passou um pouco mais de 50. Eu estou controlando aqui. Você prefere já entrar em algum outro artigo e resumi-lo, ou você quer deixar o pessoal com gostinho de quero mais? Apesar que, assim, acho que a gente ainda vai se reunir muitas vezes, né? Porque conforme a gente vai explorando, acho que vão surgindo novas ideias, as pessoas vão interagindo aqui. Claro que a gente não tem como ler todas as perguntas, mas a gente também vai recebendo impressões diferentes de quanto... Eu estou aqui abismado assim, com o seu conhecimento e com a forma como, naquela época, um país recém-independente, um país novo,
já tivesse uma Constituição extremamente avançada para a época. Eu estou aqui assim, impressionado, né? E vejo como hoje o conceito de coisificação da população, como ele veio. Você vê que às vezes, assim, as palavras, aquela coisa, isso está na Bíblia, né? Que a boca fala do que o coração está cheio, né? E a forma como você está me trazendo a Constituição de 89 mostra muito isso, que eles falam do que o coração está cheio, de que o Estado é maior do que o povo. O Estado é maior do que o povo. Então, coisifica, gente. O que é o Estado? O Estado brasileiro é o Estado brasileiro. Onde é que nós estamos? Entendeu? Então, Júlia, o que você prefere? Você prefere introduzir mais um artigo? Já quer encerrar e deixar o pessoal com gostinho de quero mais? Quer dar uma introdução? O que você prefere aí? Com gostinho de quero mais? Porque o próximo artigo aqui é um artigo que ele é mencionado ao longo de toda a Constituição. Então, não é só um artigo, ele é um artigo, o artigo 5º, já para quem quiser ler em casa, dá uma olhadinha. É o artigo 5º. Imperial? Oi? Na artigo Constituição Imperial. Tá. Da Constituição Imperial. Então, assim, é um artigo que ele é mencionado várias vezes ao longo da Constituição, assim, então eu não poderia falar dele muito rápido. Eu acho que poderia até estar uma live só do artigo 5º. Você topa fazer uma live só do artigo 5º? Vamos combinar? Pode ser. Que é só para o pessoal saber aí do que se trata, só para o pessoal perguntar aí, sobre a religião, sobre a questão de religião, tá? Então, assim, apesar do artigo 5º falar que a religião católica apostólica romana é a religião do império, eu vou trazer uma coisa aqui que vocês vão ficar abismados. Mas também vou. Você vai me dar spoiler, Júlia? Não vou dar spoiler, mas eu vou deixar isso aqui para os próximos episódios. E eu vou te provar, apesar da religião católica apostólica romana está positivada aqui, eu vou provar a liberdade de religião, de expressão que existia no Império, e eu vou provar, como sempre, de modo muito jurídico, com o que está escrito aqui na Constituição. Eu vou te dizer mais. Esse artigo 5º aqui, ele está explanado por toda a Constituição, provando, não é coisa da minha cabeça, que a religião era uma coisa livre, que você podia ter religião que fosse no Império, mas eu não vou falar mais nada. Bom, eu vou ler, então eu já estou aqui curioso. Assim, aliás, eu até já li, mas como eu não tenho o olhar jurídico, o olhar científico nesse aspecto, né? Às vezes acaba batido aqui alguns aspectos. Então, pessoal, mais uma vez, hoje, assim, a audiência lá em cima, né? Parece, eu estou me sentindo assim, naquela época que tinha briga de audiência de Gugu com Faustão, que a gente fica olhando o número, olhando o Ibope, mas eu acho que o mais importante é agradecer quem está aqui, agradecer quem deu o seu tempo para a gente, acho que deu para refletir bastante. Júlia, mais uma vez, poxa, muito obrigado aí por você estar partilhando aí o seu conhecimento com a gente. Depois a gente troca aquela conversa, porque é isso aí, esse projeto aí que a gente está desenvolvendo, essa parceria tem que continuar, e só fazendo uma vírgula nessa parceria... Oi? Vê se tem tempo de responder pelo menos uma pergunta do pessoal aí, porque eu gosto de responder as perguntas do pessoal, que o pessoal fica assistindo aí, o pessoal pergunta, eu não posso responder nada. Ó, mandaram com uma pergunta. Já? Já. Já, exatamente. Deixa eu legal do pessoal, pelo menos para fechar essa live. Tá. O Cleiton 634 perguntou assim: espera aí, estamos esperando. A Constituição Imperial é analítica ou de princípios? Eu não faço a menor ideia. Então tá. Qual é o nome dele que você falou? Cleiton 634. Cleiton, olha só, é um pouco difícil aí de você ver, porque assim, os princípios, toda a Constituição, ela é normalmente, assim, 99,9% das vezes que uma Constituição ela é feita, ela partiu de algum lugar, né? Ela partiu de alguma ideia, e essa ideia normalmente ela vem de princípios.
Então, assim, por exemplo, tem muita gente que fala que a Constituição de 1988 é uma Constituição lógica, e tem outras que elas falam que ela é puramente analítica. A Constituição de 1824, eu diria que ela é mais analítica do que principiológica, tá? Ao meu ver, não existe, pelo menos eu nunca encontrei, um estudo muito aprofundado, e até eu teria que fazer um estudo mais aprofundado para saber, de fato, se ela é principiológica ou se ela é analítica, tá? Só para o pessoal se situar aí, principiológica é quando a Constituição é baseada em princípios do direito, e analítica é quando ela é mais baseada em questões positivistas, em leis, vamos dizer assim, únicas. Então, eu teria que fazer uma análise mais minuciosa para ver qual princípio cada artigo se encaixaria para ver se ela é ou não uma Constituição principiológica. Ela tem muitos princípios, isso é fato. Tá? Tem muitos princípios, ela tem uma questão de comum muito forte, mas eu teria que fazer uma análise mais minuciosa. Tá certo, pessoal. Agora é aquele momento. Cruza dedo, oração, reza forte, cada um na sua religião, que eu vou apertar aqui o encerrar e vou tentar compartilhar. Espero que hoje o Instagram não dê instabilidade, o Instagram está muito bonzinho comigo ultimamente. E se você estiver vendo no YouTube, curta e compartilha, que isso ajuda muito aí o nosso trabalho. Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Depois a gente vai se falar. Uma boa noite para todo mundo. Espero nas próximas lives, hein? Oi? Espero todo mundo de novo nas próximas lives. Todo mundo, em nome de Jesus. Um ave império para todo mundo e salve Dom Luiz!